sextou madrugando. E hoje é que dia, gente? Olha, hoje é dia 30/1, estamos finalizando o mês de janeiro. E que horas são? 5 horas da manhã. É isso aí. E antes de nós começarmos, né, com as várias informações importantes, assuntos importantes que eu tenho para falar para você, eu quero mencionar um dos assuntos mais importantes, que é o mês Janeiro Branco, que é a conscientização do cuidado emocional. Pessoal, eu tenho uma frase aqui da Andrea Vermont, de onde eu sou estudante de psicanálise e cofundadora do Instituto Andrea Vermont. E tem uma frase incrível que ela fala assim, ó: cuidar da saúde emocional não é luxo, é responsabilidade. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde, a gente transforma e então a gente vive, né? Então, é uma responsabilidade a gente olhar para dentro de nós, né? Ver quais são os barulhos que estão nos incomodando, quais são os traumas que tá nos deixando aprisionados e não conseguimos avançar, né? Então, vou deixar esse primeiro momento para nós refletirmos sobre a importância do cuidado emocional. E quando você fala que tá fazendo terapia com o seu amigo, a verdade é que vocês dois precisam de terapia, tá bom? Então, é necessário, é importante, e você precisa cuidar de você, cuidar das suas emoções, ok? E agora nós vamos relembrar um pouquinho, pessoal, da nossa trajetória desse primeiro mês de janeiro. Meu Deus, foram 4 lives, e nessas 4 lives nós falamos um pouquinho sobre o livro Milagre da Manhã. Inclusive, eu terminei de ler. Gente, é um livro incrível, porém nós vamos continuar abordando alguns assuntos importantes desse livro, que vai trazer para você uma visão do novo, né? Uma visão que transforma, uma visão que tira você da mediocridade, que o tema de hoje é mediocridade. E vamos só pensar um pouquinho sobre as outras lives, ok? Então, olha só. Na primeira semana, nós falamos sobre a mudança de comportamento, né? Se você quer um ano novo, tem que mudar comportamentos. E nós falamos sobre a Eva, né? E aí, na segunda live, nós falamos sobre assumir responsabilidades. Que, olha, inclusive, nós falamos, né, sobre isso, sobre a gente assumir a responsabilidade cuidando das nossas emoções. E falamos da mulher Sara, esposa de Abrão. Na terceira live, nós falamos sobre o sucesso. E falamos um pouquinho sobre a mulher de Ló, que ela se perde aí, né, no meio do caminho. E hoje, nós vamos falar sobre esse tema, mediocridade. E quem é a mulher de hoje? É Agar. Gente, é uma história incrível, que eu convido você a ler o capítulo 16 e o capítulo 21. Então, está em Gênesis, capítulo 16, versículo 21, essa história é incrível, que já nós vamos falar sobre isso. Porém, todavia, entretanto, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Milagre da Manhã, o que ele fala sobre mediocridade. Essa semana, postei vários assuntos sobre isso. Se você quer transformar a sua vida, você tem que sair da mediocridade. E mediocridade, gente, é conforto. Se você está confortável, você está vivendo na mediocridade. Então, o que esse livro ele traz de extremamente importante para nós? Traz assim, ó: mediocridade é o hábito de entregar apenas o mínimo necessário, posicionando-se na medida, sem buscar excelência ou crescimento. Então, nós temos aqui a página 65 e a página 67. Na página 65, vai falar sobre o limitador. Qual é o limitador que te impede de crescer na mediocridade? Então, ele fala aqui sobre a síndrome do espelho retrovisor.
que é nada mais é, e eu vou deixar bem assim, resumidão, porque nós já falamos sobre isso no decorrer dessa semana. Então, se você não acompanhou, vai lá nos posts, tem a frase do livro, tem uma provocação para você mesmo meditar sobre aquilo, e traz lá na legenda o assunto abordado com um olhar mais cristão, com um olhar de acordo com a palavra de Deus. Gente, é forte. E então, qual é o limitador? A síndrome do espelho retrovisor. Essa síndrome do espelho retrovisor que ele fala é o hábito de olharmos para trás, né? Então, quando nós olhamos para trás, e nós já vamos entrar ali naquela história da mulher de Ló, né? Quando ela olha para trás, ela paralisa, vira uma estátua de sal, e então ela não vai viver o que Deus propôs para ela viver, né? Então, é uma escolha. Então, quando você escolhe ficar olhando para trás, olhando para as circunstâncias, olhando para os traumas que você viveu, culpando pessoas dos traumas que você viveu, você vai paralisar a sua vida, tá? E aí, na página 67, ele fala como superar a mediocridade. E isso é incrível. Então, como que você vai superar a mediocridade? Ele fala aqui, ó, viver uma vida com propósito. Se você não tiver propósito, você não vive uma vida plena. Você vive na mediocridade. Então, é interessante que você... E ele fala isso no livro, da importância de você escrever, né, sobre os propósitos que você quer alcançar, de você visualizar o seu propósito, você assimilar isso dentro de você e externalizar, né? O livro, ele fala muito sobre isso. E aí, tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, que a Bíblia fala sobre as pessoas medíocres. Onde Jesus rejeita os mortos. Então, os mornos. Então, onde Jesus rejeita os mornos. Então, se você não é frio e nem é quente, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele vomita, ou seja, o Senhor, ele rejeita, né? Rejeita quem tá... Então, o que é a mediocridade? Se nós pararmos para pensar sobre o que é mediocridade, é viver no tá bom assim, desse jeito tá ótimo. Então, a pessoa não tem aí o impulsionamento de viver algo novo, fazendo coisas novas. Então, é necessário nós sairmos da mediocridade e viver o propósito de Deus, a excelência que Deus tem para nós. Então, todos nós nascemos com habilidades, nós nascemos com dons, nós nascemos com chamados, todos. Mas é necessário a gente aprimorar, capacitar, ir atrás de conhecimento, informação, para que a gente cresça e avance. Se eu ficar estacionada, né? Se eu falar assim, tá bom assim mesmo, as coisas não vão fluir, as coisas não vão acontecer. Então é necessário eu impulsionar, certo? Então vamos lá. Que mais? Vamos falar aqui agora sobre linkando com a mulher da Bíblia. Agora é 5:10. Lembrando que a live, ela tem duração de 20 minutos. Então eu tenho mais 5 minutinhos, né, pra falar um pouquinho pra você sobre a mulher, sobre a Agar, e nós vamos fazer esse link aí com a mediocridade, ok? Então vamos lá. Agar tinha tudo pra viver uma vida medíocre, mas o propósito que Deus tinha com ela fez sentido e ela viveu de forma próspera. Então, para ela sair da mediocridade, Deus não, eu já falei isso uma vez e eu vou falar novamente, Deus não vai pegar você lá da sua casa e vai pegar na sua mão e vai, levanta e vamos embora. Não. Deus vai impulsionar pessoas, vai trazer pessoas para fazer você acordar, para você sair dessa zona de conforto. Porque tá confortável demais, gente, você não tá vivendo o propósito de Deus. Então, se você quer ter uma vida plena, ter uma vida abençoada, você vai passar aí por uns ajustes que não vai ser confortável, né? Você vai ter que passar por situações que vai trazer situações que vai machucar muitas vezes. Você vai trazer algum tipo de sofrimento, mas é um sofrimento para um bem maior, que é para o seu crescimento. Então, o desenvolvimento pessoal, né? Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, a gente pensa no todo. Então, eu não posso pensar numa área só para eu crescer. Eu vou pensar no meu espiritual? Não, é um conjunto. Eu preciso pensar no meu emocional, preciso pensar no meu espiritual, preciso pensar no meu social, preciso
olhar para a minha profissão, olhar para a minha família. Então, eu tenho várias áreas que eu preciso me desenvolver. Então, para eu desenvolver, eu preciso do quê? Eu preciso buscar conhecimento em todas as áreas para eu desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Agar. Então, em Gênesis, capítulo 16 e o capítulo 21, vai trazer muitas características e a história de Agar. Então, quem era Agar? Agar era estrangeira, ela era uma escrava, olha, ela tinha tudo para viver uma vida medíocre. Estrangeira, escrava, e ela foi usada para um propósito que não foi o que ela escolheu, foi o que escolheram para ela, por ela ser escrava. Então, escolheram um propósito para ela. E aí, nessa condição, como que ela vai fazer para sair da mediocridade? Então, olha só, ela foi rejeitada por pessoas, mas nunca foi rejeitada por Deus. Então, Deus nunca abandona ninguém. Deus sempre vai trazer uma pessoa, e Deus usa pessoas para te abençoar de alguma forma, né? Seja na área financeira, seja na área do conhecimento, para tirar você de uma situação de vulnerabilidade, de escassez. Então, Deus, ele vai trazer pessoas. Então, deixa ser ajudado, para de orgulho, deixa ser ajudado. E olha só, quando ela se posiciona de forma exacerbada, isso gera sofrimento. Então, deixa eu contar um pouquinho da história pra vocês, assim, bem resumidão. Sara, que é o que nós falamos no segundo encontro, né, na segunda live, ela era a esposa de Abraão. Só que a Sara, ela não podia ter filhos. Deus prometeu que ela iria ter filhos, mas ela não acreditou, né, no primeiro momento. Então, o que ela faz? Ela quer dar uma ajudinha pra Deus, porque se Deus prometeu pro meu esposo que ele vai ser pai das nações, então, provavelmente, ele vai usar uma outra pessoa pra que isso aconteça, não vai ser comigo. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, Deus abençoa a mulher, gente, né? É lógico. Então, Deus, só que ela não tomou posse da vitória, né? Ela não tomou posse dessa palavra. Então, ela quer dar uma ajudinha. E aí é onde ela pega a sua escrava e pede pro esposo ficar com a sua escrava para que ela engravide. E então, porque naquela época era muito comum a mulher que não gerava, era motivo de vergonha, então ela poderia, o marido poderia casar-se novamente, poderia ter uma nova esposa. Você já vai, meu amor? Tchau, vai com Deus, tá? Ele poderia ter uma nova esposa e construir ali a sua família junto com a sua esposa. Então, teria duas esposas. E foi isso que aconteceu. Ela arruma, então, aí a sua escrava pro seu esposo. E aí aí ela engravida, né? Engravida. Só que nesse momento, quando ela engravida, ela começa a ter uma postura. Ela quer ter aquela postura de esposa, ela quer ter a postura de mãe, né? E aí ela começa a ter alguns comportamentos também muito exacerbados, né? Então, quando a gente, e é bom até a gente refletir sobre isso, né? Que muitas vezes nós erramos querendo acertar, porém, os nossos erros, eles vão trazer, né, muitos conflitos. Ele vai trazer situações que vai dificultar a nossa vida. Então, a gente precisa pensar antes de agir, né? Pra gente não causar mais dor e sofrimento na situação onde a gente se encontra. Então, vamos lá. Então, ela engravida. E aí, o que acontece, gente? Elas começam a ter conflitos ali, né? Porque Sara começa a ter ciúmes, começa a ter inveja, né? E elas começam a ter alguns conflitos. No decorrer da história, Sara, ela engravida, né? O que Deus prometeu, ele cumpre. Você acreditando ou não, se Deus prometeu, ele cumpre. Então, Deus prometeu que ela ia engravidar e Sara engravidou. Então, agora, nós temos aí duas situações. Nós temos agora a família de Sara e nós temos a família de Agar, né? E aí começam a ter muitos conflitos ali.
E agora, olha só. Neste sofrimento, ela tem um encontro com Deus. Então, ela foge, né, do ambiente onde ela está. Ela foge porque ela tinha brigado e tinha um conflito ali. E Deus, ele não aceita que nós saímos de qualquer ambiente sem a gente sair em paz, né? Então, quando a gente vai sair de qualquer lugar, a gente precisa sair em paz. Sem conflito, sem brigueiro, sem nada, gente. A gente precisa sair em paz. E aí, olha só. Nós só vamos ver o agir de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, que foi o que aconteceu com Agar. Quando ela está ali no deserto, ela tem um encontro com Deus. E é no deserto, literalmente, que ela teve um encontro com Deus. E nos nossos desertos das nossas vidas, é aí que nós temos o quê? Nós temos o avanço. É no deserto que nós avançamos. Meu Deus, é tanta coisa aqui, gente. E olha a hora que já é 5h19. Mas eu vou me estender um pouquinho, pessoal. Vou estender, porque eu tenho algumas novidades pra vocês. E eu preciso passar hoje essas novidades. Então, só vamos concluir aqui. Então, olha só. É necessário que Agar, para ela viver o propósito que Deus tinha para ela, era necessário que ela saísse daquele lugar, mas não brigada, né? Então, ela volta, né, para casa, ela faz ali volta as fases, né, com Sara. Porém, é claro, gente, alguns conflitos eles vão existir, por quê? E é isso que eu não entendia. Quando Agar ela volta, e ainda persiste alguns conflitos, algumas situações, Abraão fala pra ela, ó, aqui não é mais o seu lugar. Então, pega a criança e tchau, obrigado. Então, assim, quando eu estudei essa história, eu ficava assim, gente, por quê? Né? Abusou, né? Vamos pensar assim, abusou e ainda meio que expulsou, né? Então, meio não, né? Ela expulsou de fato. Mas o que eu vejo nessa situação? A importância de sair do ambiente. Gente, o ambiente, ele te aprisiona. Se você tá num ambiente que tá gerando conflitos, as coisas não estão fluindo, Deus não quer que você fique num ambiente desse. Deus quer que você prospere, que você tenha a sua identidade. Então, muitas vezes, algumas situações vão acontecer sobre a sua vida porque o ambiente não está favorável para você. E foi o que aconteceu com Agar. Agar, ela só ia viver o propósito, ela só ia viver a sua vida plena se ela saísse daquele ambiente. Mas ela estava tão, assim, emocionalmente ligada. Poxa, ela era escrava ali. Por que ela não já pediu para sair dali, né, o quanto antes? Não, ela ficou ali no jugo. Então, teve que impulsionar ela para sair. Então, olha só. Ela teve que passar por tudo isso para ela poder voltar para o seu país, para sua cidade natal de origem, para que ela vivesse o propósito, a identidade e que Deus abençoasse ela ali. Que foi que a palavra termina assim, ó. Cadê? A palavra de Deus termina... Deixa eu ver, vamos aqui, ó. Capítulo 21. Termina assim, ó. Deus estava com o rapaz, ou seja, com o filho dela. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. Então, sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Bom, enfim, a palavra de Deus mostra que no decorrer que ela volta, o seu filho volta para sua cidade, ele prospera. Então, se ele vivesse ainda lá com o pai dele, ele ia continuar vivendo uma identidade que não era dele e nem era dela. Então, é necessário... Olha só, gente, é muito profundo isso. Você precisa sair do ambiente para você crescer, para você ter sua identidade, para você viver o propósito. Então, tá em conflito, as situações não tá favorável ali, as coisas se persistem, porque a gente entende que tem um momento da nossa vida que é um período. Mas quando você persiste, tá ali, e as coisas não estão fluindo, peraí, Deus tá te mostrando ali, não é para você. Então, saia daquele lugar. Então, essa é a palavra de hoje, né? Você quer viver a vida plena, você tem que ter o seu propósito, você tem que sair do conforto, você não pode viver o mediano, né? Uma vida medíocre, você tem que avançar, você tem que crescer, você tem que expandir. Deus não quer que você viva uma vida medíocre. Deus quer que você viva uma vida regalada, uma vida abençoada. E para você viver isso, você tem que se posicionar. Você tem que ir para frente. Ok?
Gente, essa é uma... Se a gente for falar sobre isso, a gente vai ficar horas, porque é uma palavra, assim, incrível, que vai trazer crescimento pra você. Então, eu já vou encerrar aqui essa primeira parte, porque agora, pessoal, glória a Deus, eu vou trazer pra vocês a revelação. Então, assim, ó, janeiro de 2025, Deus também me deu algo muito importante na minha vida e foi crucial pro meu desenvolvimento, que foi o Mentaurando. Pra quem sabe, né, o Mentaurando, ele surgiu das minhas atividades mesmo, no decorrer, né, do meu percurso da área da neuropsicopedagogia. Então, essa área, ela me possibilitou entrar em várias outras vertentes. Então, o que essa porta me abriu? Ela me abriu a porta da clínica, né? Então, eu posso fazer os atendimentos, e eu faço os atendimentos na área da neuropsicopedagogia. Essa área, ela me possibilita a trabalhar com mentorias. Essa área me possibilita a fazer palestras. E, como eu disse para vocês anteriormente, eu sou estudante de psicanálise. Então, eu também atuo como terapeuta de forma online também, né? Então, faço atendimentos, né, de forma online. E o Mentaurando, que Deus deu essa palavra para mim, que tem tudo a ver aí com a parte clínica, com a parte de construção, né, de conhecimento. Bom, gente, enfim, o Mentaurando, ele veio para agregar muita coisa na minha vida e foi uma bênção na minha vida. E agora, o que Deus colocou no meu coração que eu quero falar para vocês? A partir de hoje, não vai ser, as lives não vão ser mais no Instagram. Agora, nós vamos começar a fazer as nossas lives no YouTube. E, gente, o nome é incrível que Deus colocou no meu coração. Que se chama... Eu queria até compartilhar aqui com vocês. Mas, como... Eu até fui ontem numa amiga minha pra ela me ensinar como é que funciona essa questão do ícone, pra compartilhar com vocês fotos. Porém, ele não aparece pra mim, por enquanto, né? Mas enfim, qual vai ser o nome do YouTube? Gente, olha o nome que Deus me deu. Café que Desperta. Então é o K-Fé que desperta, que tem duplo sentido, que é o café da manhã, né, que a gente acorda e desperta, e a fé, com a fé que desperta, que vai trazer para vocês temas, para vocês, gente, na área do desenvolvimento pessoal. Então, vai trazer várias situações. Então, o que vai trazer? Quais são as áreas? Espiritual, com certeza. Família, filhos, emoções. Eu vou utilizar da neuropsicopedagogia, da psicanálise para gerar conhecimento e informações para você, né? Então, vai agregar. Então, quando você não tiver um tempinho aí, quando você não tiver um tempinho, você corre lá no YouTube, vai ter ali as nossas sextas-feiras, que vão ser todas as sextas-feiras, 5 horas da manhã, o vídeo já vai estar ali, lindo, maravilhoso para você desfrutar das bênçãos do Senhor, amém? Então agora nós já vamos finalizar, porque eu passei 10 minutos. E agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer. E eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. E aonde você estiver agora, você fecha os seus olhos e entra comigo nessa oração, amém? Senhor, grande Deus e Pai, diante da Tua presença eu quero apresentar a Ti, Senhor, a minha casa, apresentar a casa dessa pessoa, Senhor, meu Deus querido, que está assistindo ou que vai assistir, Senhor, meu Deus querido, esse vídeo. Que o Senhor entre, Senhor, de uma forma impressionante, que ela sinta, Senhor, meu Deus querido, o seu abraço, sinta, Senhor, a sua presença, sinta, Senhor, a mansidão, a sua paz, sinta, Senhor, o refrigério, sinta, Senhor, a tua presença, Senhor, transformando o ambiente, a casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa este lar, abençoa o meu lar, abençoa cada um das nossas famílias, Senhor, e que o Senhor trabalhe de uma maneira especial nas nossas vidas, para que possamos ter o nosso cuidado pessoal, que possamos cuidar do outro, que possamos, Senhor, ser a diferença neste mundo. Pai querido, em nome de Jesus, obrigada e ser conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu restante de dia. Em nome de Jesus, que o Senhor traga para você
para tua casa, para tua família, a prosperidade. E não é só financeiro, mas a prosperidade na saúde, prosperidade na paz, a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e fique com Deus.